De tempo em tempo surgem na humanidade criações em quais não só criam benefícios imediatos, mas mudam a sociedade para sempre. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. There's one device, and we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Muda a forma de pensar, a forma de agir e a forma de viver. A motivação que existe por trás desses lançamentos, dessas invenções, é algo a ser estudado. Muitos podem argumentar que é puramente por dinheiro, por lucro, mas nem sempre está totalmente ligado ao lucro. O lucro é proporcional a uma necessidade que pode ser curada. Normalmente essas invenções surgem da simplificação de um método possivelmente já existente e com um maior valor agregado. Muitos desses nos interessam, muitos são claramente visíveis como o próprio iPhone. Muitos são lançados, mas só se tornam acessíveis à grande massa depois de um certo tempo. E ao mesmo tempo são alvos de fortes críticas políticas, econômicas e sociais. A evolução é inerente ao ser humano. A evolução causa conflitos, a mudança é desconfortável e muitos tentam impedir, visto que causas como essa não têm um futuro muito claro, mas claramente com um propósito bem definido. Uma criptomoeda, polêmico, chamativo, ameaçador. Dependendo do lado que você está, pode representar liberdade, para outros, uma cadeia e regresso. Em 2009 veio ao mercado o Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico, no qual você pode fazer transferências sem o intermediador, ou seja, sem precisar de um banco. Toda transação é registrada dentro do blockchain. O blockchain é um histórico, como se fosse um livro digital contábil que é controlado por inúmeros computadores espalhados no mundo inteiro. O blockchain é o que mantém todo o histórico de transações e é o que garante a transparência dessas transações e funciona também como uma auditoria, quase que em tempo real. A partir do momento que uma transação é realizada, ela é registrada nessa blockchain e não pode ser mais deletada ou alterada. O Bitcoin é a primeira moeda digital que trabalha sem um intermediador, disponível para qualquer pessoa e sem o domínio de qualquer entidade. Por isso o famoso termo moeda descentralizada. Apenas para deixar claro, trago esses dois exemplos de centralização. No caso do dinheiro, quem controla o real é o Banco Central do Brasil. Quem controla o dólar é a Reserva Federal dos Estados Unidos. O fato de que o Bitcoin funciona sem intermediários, sem entidade dominante e sem dono é simplesmente surpreendente. O Bitcoin não é perfeito, não é uma moeda totalmente estável, não a aceita em qualquer lugar. Países como Rússia e China já têm o Bitcoin proibido. Mas por que eu acho que o Bitcoin é importante e por que eu também acho que é a moeda do futuro? Os bancos estão cada vez mais centralizados, estão cada vez maiores e retendo cada vez mais recursos financeiros. As grandes corporações fazem de tudo para impedir o desenvolvimento dos concorrentes e muitas vezes acabam fazendo ofertas de compra para se juntar ao seu grupo econômico. O Bitcoin significa que não precisamos mais ficar dependente dessas corporações, que não só taxam transações, mas também detêm inúmeros dados sensíveis de seus clientes, nossos dados. Historicamente, o mundo passou por diversas crises econômicas, como a crise do mercado imobiliário nos Estados Unidos, o que aconteceu logo antes do lançamento do Bitcoin, uma das maiores crises que os Estados Unidos já enfrentou e que afetou uma boa parte do mundo. Crises como essa servem de ideia e motivação para certos criadores e inovadores. Se a crise existiu, é porque houve um problema em algum lugar, ou em vários lugares, vários pontos. Mesmo que o problema seja corrigido e que seja feito um plano de ação para garantir que certas coisas não voltem a acontecer, historicamente, sempre acontecem. A alternativa do Bitcoin é tirar o controle financeiro da mão do governo e deixar na mão das pessoas. Algo que todos tenham acesso. Algo que realmente seja transparente, sem a cortina de fumaça e sem a narrativa do governo. O Bitcoin é algo que muitos já ouviram falar, mas poucos conhecem de fato. Esse vídeo não é para te ensinar a investir em Bitcoin, mas se for fazer, tome muito cuidado. O ano era 2013, ele tinha o equivalente a 8.000 Bitcoins na época, estava fazendo uma limpeza na casa dele, aí sem querer, jogou um HD fora. Hoje, esse valor de bitcoins é superior a 1 bilhão de reais. E aí ele entrou em contato com a Câmara de Vereadores da cidade de Newport, no País de Gales, para que ele possa escavar o aterro sanitário e recebeu repetidos nãos.
Em 2010, esse cara da imagem comprou 2 pizzas por 10 mil bitcoins, que na época valiam aproximadamente $40. Hoje, cada um desses bitcoins custam mais de 300 mil reais. É claro que o salto do Bitcoin era completamente imprevisível, mas esses 10 mil bitcoins o faria uma das pessoas mais ricas do mundo hoje. Mas infelizmente foram trocados por 2 pizzas. Esse é o criador da plataforma Silk Road, o notório mercado online que operou na Dark Web para manter o anonimato dos usuários. O Silk Road se tornou um dos primeiros e mais famosos mercados de compra e venda de bens e serviços ilegais, incluindo drogas, armas e documentos falsificados. O mercado operava com Bitcoin como a principal moeda de transação, o que ajudava a manter o anonimato das transações e dificultava o rastreamento do governo. Fundado em 2011 e encerrado em outubro de 2013, o fechamento do Silk Road deu origem a uma série de mercados similares. O seu criador, Ross, foi sentenciado à prisão perpétua em 2013. É incerto dizer até onde vai o Bitcoin, se ele terá um fim ou não. O que sabemos é que o último Bitcoin será minerado apenas em 2140. Isso é devido ao mecanismo embutido no protocolo do Bitcoin, que reduz pela metade a recompensa por bloco minerado aproximadamente a cada 4 anos. Esse processo é chamado de halving. Devido aos halvings sucessivos, a quantidade de novos bitcoins introduzidos na rede diminui exponencialmente ao longo do tempo, limitando a quantidade de bitcoins para 21 milhões até 2140. Inicialmente, os bitcoins poderiam ser minerados usando CPUs, unidades de processamento de computadores comuns. Com o tempo, os mineradores passaram a utilizar GPUs, placa de vídeo, que são mais eficientes. A escassez sem a possibilidade de criação de novos bitcoins é um dos pontos que torna essa moeda tão exclusiva, visto que uma das causas mais comuns de desigualdade social e econômica vem justamente da inflação. De forma alguma, esse vídeo é uma sugestão de investimento. Apenas quero que você entenda um pouco mais sobre essa moeda. De um lado, ainda existe muita insegurança, e de outro, muita clareza sobre o poder da moeda. Mas uma coisa é fato, que a proposta do Bitcoin e o formato como ele foi criado é simplesmente genial. Uma moeda onde o governo não atua, o Bitcoin preocupa certos governos, autoridades, e seu criador Satoshi Nakamoto certamente sabia que isso iria acontecer. Ele mexeu em um vespeiro imenso. Sabendo disso, Satoshi Nakamoto nunca foi encontrado, e muitos acreditam que ele usou um nome falso. Porém, seu usuário retém 1 milhão de bitcoins, que foram comprados no início do Bitcoin em 2009, quando a criptomoeda praticamente não tinha valor algum. Se ele ainda estiver vivo, essa quantia o torna uma das pessoas mais ricas do mundo, com uma fortuna aproximada de 350 bilhões de reais. Para finalizar esse vídeo, eu deixo vocês com a cena da série The Good Wife. I went online and I bought 1 Bitcoin last night. Really? It's the future. I don't know. It didn't feel real. Oh, real's gonna change. Just watch. E se você quer entender por que eu acho que imposto é roubo, assista esse vídeo do card. O meu nome é Michel e essa é a minha visão.